É isso que Deus quer de nós, querido. Quando o pastor, quando o ministro perguntar, amém, como de Deus você? Eita glória! Amém, querido? Deus se alegra em ouvir a tua voz. Quando você fala e diz, Senhor, eu te amo, olha, Deus fica feliz. Tá funcionando, Sabe por que né? ele fica feliz? Porque ele está aí, ó, aqui dentro de nós. E o que está dentro de nós, eu tenho que colocar
O ano que se inicia, Deus vai mudar a tua história. O ano de 2020 é ano de mudança. E Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa de mudança na sua vida. Oh, aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh, glória a Deus.
Ele é digno de toda glória, digno de todo louvor. A Ele seja dado toda glória. Aleluia, ao nome santo de Jesus. Aleluia, adore a Ele, porque Ele é digno de ser exaltado. Glória a Deus.
Levanta, resplandece. Levanta, resplandece, porque a minha luz já está sobre ti. A minha glória está nascendo sobre ti. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor. Levanta, amado, você que está caído, você que acha que não tem valor, levanta, resplandece, porque o Senhor quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. Aleluia. E é isso que nós vamos declarar em nome de Jesus. Ele vai fazer algo novo na tua vida. Ele vai mudar a tua história. A tua angústia, ela vai chegar ao fim, ela tem um fim. Se você buscar o Senhor essa noite, Ele vai mudar a tua história. Você vai sair daqui diferente. Você não vai sair mais desvalorizado. Você não vai se sentir mais assim, Jesus. Por isso fala agora. Você vai cantar comigo. Senhor, o Senhor me dá valor. Você vai ouvir, sabe por quê? Você
tua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis é o princípio, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. E veja comigo aí o versículo de número 15, a partir do versículo de número 15. Livro de Gênesis é o primeiro livro. No capítulo de número 15, capítulo de número 22, versículo de número 15 diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha. Vou ler novamente. Só que agora o versículo de número 18, somente o versículo de número 18 que diz: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por tua vida. Soberano, bendito, grandioso Deus Israel, ó Criador de todas as coisas, Rei do universo, Pai, é diante da sua presença, Senhor, essa presença que nos move, essa presença que nos comove, essa presença que nos direciona, essa presença, meu Deus bendito, que nos faz, meu Pai, herdar as promessas que tu tens para as nossas vidas. É nessa presença gloriosa, meu Deus, que nós nos encontramos, que nós nos movemos, e nós queremos, meu Deus, através da sua presença, Pai, que o seu Espírito venha falar conosco, que o seu Espírito venha direcionar os nossos passos, que o seu Espírito venha de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Tome o teu assento. Tome o teu assento, fique à vontade e apenas eleve os seus pensamentos em Deus, porque os projetos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas são coisas tremendas, são coisas maravilhosas demais. E às vezes a maneira com que Deus fala nem sempre são de maneiras nítidas, nem sempre é da maneira com que nós esperamos ou da maneira com que nós interpretamos. E quando Deus ele vai fazer a promessa a esse homem, é uma terra chamada Ur dos Caldeus, terra aonde era a Babilônia, onde hoje é o Iraque. Naquela terra morava um homem cuja a idolatria predominava ali naquela cidade, naquela região que posteriormente vai se tornar uma das 7 maravilhas do mundo. E Deus agora chega para um casal de 2 jovens. E eu quero que você veja aqui em Gênesis capítulo de número 12. E olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Livro de Gênesis capítulo de número 12. E olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Você pode até conhecer essa história, mas o que Deus tem para revelar para nós nesta noite são coisas sobrenaturais.
versículo de número 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti, em algumas traduções diz, e na tua semente, que na verdade essa tradução é grega. Na verdade, no teu sêmen serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão, movido por essa promessa, movido por esse propósito, Abrão agora ele vai sair da sua terra e vai para a terra das suas peregrinações. E desde que Abrão saiu, ele começou a viver uma dependência de Deus. Veio os desertos da vida, e quando veio a fome, Abrão acabou descendo ali para aquela cidade e acabou até usando de mentiras, porque quando não está dentro do propósito de Deus, a gente pensa que a mentira é a melhor saída, a gente pensa que é o escape. E Abrão, Deus ele acaba operando ali, Deus acaba salvando o seu casamento, porque Abimeleque já havia até tomado Sarai como sua esposa. E depois simplesmente de 10 anos, Abrão agora está sentado, isso é Gênesis capítulo número 15. Abrão está triste porque Abrão tinha prosperado, Abrão tinha riqueza, Abrão ele tinha ovelhas, Abrão ele tinha gado, Abrão ele simplesmente tinha empregados. Mas a promessa ainda não tinha se cumprido. Ele tinha uma mulher estéril dentro de casa. E depois de 10 anos agora, Abrão vai estar triste. Deus ele vai chegar para ele e disse: Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abrão disse: como que o Senhor diz que é comigo, se o herdeiro que eu tenho na minha casa é Damasceno Eliezer? E simplesmente Deus ele vai firmar um pacto com Abrão ali. Abrão ele vai abrir as aves, os animais, e no final da tarde Deus ele vai passar com fogo. Você conhece a história? E simplesmente no outro dia, quando Abrão ele chega em casa e amanhece o dia, Sarai ela acaba dizendo: nós não temos Agar, nós não temos ela por filha, deita então com ela e gere, e eu receberei como filho. E Abrão acaba deitando com Agar e acaba comprando um problema de 14 anos de problema dentro de casa, sem que Deus ele viesse dar uma só palavra. E depois dessas coisas, em Gênesis capítulo de número 17, essa eu quero que você abra comigo, livro de Gênesis no capítulo de número 17. Eu quero que você observe aí comigo, por favor. Livro de Gênesis capítulo de número 17, no versículo de número 1 diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abrão e disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e será pai de uma multidão de nação, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas se chamarás não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraão, e serás o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho proposto. Deus agora, depois de todos os episódios, depois de Abrão ele ter descido, depois de Abrão ele ter passado por momentos difíceis, Deus agora vai aparecer para Abrão e vai dizer: Abrão, eu tenho um conserto contigo, te tenho por pai de nações e de multidões de povos. Então você não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraão, mas se chamarás Abraão,
e Deus vai acrescentar uma letra do nome dele, que na verdade é o tetagrama Yud He Vav He, e na verdade Deus ele vai acrescentar a primeira letra do nome dele na vida de Abrão. E Deus diz: você não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraham. E simplesmente Deus agora muda o nome de Abrão. E como o propósito era na semente de Abrão, Deus agora vai mudar o nome de Abrão para Abraão, de Abrão para Abraham. E para que o propósito se cumpra, Deus também precisava mudar o nome da sua esposa, porque o nome Sarai quer dizer minha princesa. E Deus agora também vai mudar o nome de Sara. Veja comigo o versículo de número 15, que diz assim na Bíblia Sagrada: e disse mais Deus a Abraham, ou a Abraão: a Sarai tua mulher não se chamarás pelo nome de Sarai, mas se chamarás pelo nome de Sara. Isso, o nome de Sara, que quer dizer Sara, que quer dizer princesa, será o seu nome, porque eu hei de abençoar e eu hei de te dar a ti dela o que, amados? Um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, de reis, de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 e quantos anos? Na idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: tomara que viva Isaque diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e se chamarás o seu nome do que, amados? Isaque, que quer dizer riso. Abraão, quando Deus disse: Abraão, Sara vai gerar um filho, e que simplesmente vocês serão um pai de nações, Abraão no coração duvidou e disse: pode um homem de 100 anos gerar filhos com uma mulher de 90 anos? E Deus ele vai dizer: Abraão, o filho que vai nascer será do ventre da tua mulher Sara, e que se chamarás o nome dele Isaque, que quer dizer riso. E simplesmente agora, quando Deus ele faz a promessa, e que aqui em Gênesis, no capítulo de número 18, que os 3 anjos ele vem em direção à casa de Abraão, e que simplesmente estão indo em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. Eu quero que você veja aqui comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, quando esses 3 homens, ou esses 3 anjos, na forma teofânica, vêm em direção à casa de Abraão, estão vindo em direção à casa desse homem, e esse homem o hospeda, esses anjos em sua casa, ou esses homens em sua casa, e no decorrer daquela estadia ali, eu quero que você veja o que diz aqui a Bíblia Sagrada, capítulo de número 18, no versículo de número 7, diz assim: e correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenca e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram, e disseram: onde está Sara tua mulher? E ele disse: eia, aí está ela está aonde? Na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terás um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dela, e era Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os seus costumes de mulher. Assim pois se riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Quando agora a promessa vem ali em Gênesis capítulo de número 17,
E quando o cumprimento da promessa agora vem, esses 3 anjos vêm em direção a Sodoma, mas eles passam na casa de Abraão. E passando na casa de Abraão, e Abraão dando comida, dando hospedagem, dando água para os pés, Abraão recebendo em sua casa, eles perguntam: onde está Sara, a tua esposa? E eles estavam debaixo de um pé de carvalho, e ele disse: está ali dentro da tenda. E um daqueles homens diz: ainda por um tempo determinado, a tua mulher Sara abraçarás um filho. E Sara estava atrás da porta, já velha, já tinha cessado os seus costumes de mulher, e simplesmente agora ela vai estar atrás da porta, e ouvindo essa promessa, ela vai dizer, ela até riu, dizendo: como pode eu, já sendo velha e tendo cessado os meus tempos de mulher, e o meu marido também já sendo velho, como pode nós gerarmos filhos? E eu quero que você veja aqui comigo, capítulo de número 18, no versículo de número 13, diz assim: e disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já sido velho? Haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terás E Sara até tentou negar: não, eu não ri não. O anjo disse: você só riu. Veja aí, versículo de número 15. Sara negou dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E simplesmente eles vão e acabam tendo aquela destruição em Sodoma e Gomorra. E simplesmente depois de um ano, Abraão em seguida acaba deitando-se com Sara, ela acaba se engravidando. E eu quero que você veja aqui comigo no capítulo de número 21. E olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 21, no versículo de número 1, diz assim: encontra aí comigo para nós fazermos a leitura. Livro de Gênesis, capítulo de número 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 1 diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha o quê? E fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua como é lindo as promessas de Deus, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, qual o nome, amados? Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvi rirá-se comigo. E disse mais: quem dirias, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. A promessa de Deus agora, ela vai se cumprir. Mas quando é que a promessa de Deus ela vai se cumprir? Quando Deus muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, e de Abrão para Abraão. E todas as vezes que na Bíblia Sagrada, ou todas as vezes que Deus ele muda o nome de uma pessoa, ele muda o destino dela. O propósito de Deus em mudar o nome de Abrão e de Sara foi para mudar o destino, porque simplesmente Abrão era pai das alturas e Sarai
princesa. Sara agora, ela vai sair simplesmente daquele possessivo minha, e ela vai se tornar princesa de nações. Agora o curioso, amados, é que quando Deus promete ali em Gênesis, no capítulo de número 17, ali simplesmente no capítulo de número 18, a Bíblia diz que vem 3 homens à direção à casa de Abraão, e desses 3 homens, ele vai dizer: ao tempo determinado tu abraçarás o filho, porque todas as vezes, meu querido, que é para ser criada alguma coisa, tem que ter a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e simplesmente a ordem dada pelo Filho, porque tudo é criado por Ele, tudo que existe foi criado por Ele, por meio dele, ali em uma forma teofânica, sem Abraão entender, mas ali o arquiteto, aquele que tinha sido enviado, aquele que desde o princípio, ele olha para Sara e vê Sara de trás da porta e diz: tu abraçarás o filho no tempo determinado. Ainda que Sara duvidou, mas para o nosso Deus, quando ele tem promessa, ele cumpre. Quando Deus, ele abre a boca, ele cumpre, e tudo que ele me prometeu e te prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Diga amém, Jesus. Amado Deus Todo-Poderoso. E Abraão agora vai abraçar esse filho. Abraão agora vai ter como filho do riso. Abraão agora vai andar com esse menino. E quando chega num determinado dia, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você, Abraão, me ofereça o teu filho. Quem, Senhor? Ismael? Não, Isaque, a quem tu ama, em dos montes que eu te mostrarei. E eu quero que você veja isso comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. Eu estou te dando a introdução para nós começarmos a mensagem. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. E veja só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Versículo de número 1 diz: e aconteceu depois destas coisas, que provou, em algumas Bíblias diz tentou, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te, o que, amados? Que eu te direi. Depois de Deus ter dado a semente para Abraão, simplesmente agora Deus, ele vai pedir essa semente. Abraão, eu quero que você me ofereça Isaque. Segundo estudos dizem que Isaque tinha entre 30 e 33 anos de idade quando Deus pediu ele em sacrifício e holocausto. Já era um menino grande, porque conseguiu carregar a lenha do holocausto para cima daquele monte. E simplesmente Abraão agora, sem contar para Sara, ele vai levar o menino em direção, um caminho de 3 dias. E depois de caminho de 3 dias, ele olha para o monte, o Senhor disse: sacrifica ali naquele monte, no monte Moriá. E Abraão agora chega com os seus moços, e Abraão, ele vai ficar ali no pé daquele monte, e diz para os seus moços: ficai aqui, porque eu e o menino, nós vamos subir, e havendo adorado nós, o tornaremos. Depois de nós termos adorado, nós iremos descer. O conhecimento de Abraão, o relacionamento de Abraão, a presença de Deus na vida de Abraão, fez Abraão entender o propósito do qual Deus ele tinha na sua vida. Amados, enquanto nós seres humanos não descobrimos a nossa origem, nós não podemos descobrir o nosso destino. Porque a nossa origem, nós viemos e fomos gerados por propósito diante de Deus. Você não nasceu do acaso, você não veio simplesmente da vontade do seu pai e da sua mãe, você não veio porque foi um
sabe, um relacionamento conturbado, ou foi um estupro, ou você nasceu em uma família pobre e você sofreu naquela família, e Deus, depois que você nasceu, Deus disse: oh meu Deus, oh, mas puxa, por que essa pessoa nasceu assim? Por que essa pessoa sofreu? Por que ela vai sofrer tanto? Não, não, amados, você, eu, nós estávamos em Deus, e Deus colocou eu e você no ventre da minha e da tua mãe, e nós fomos gerados, e o meu pai e a tua mãe pode até ter te dado nome, mas esse nome foi dado e revelado pelo próprio Deus. Nada do que aconteceu na minha e na tua vida foi um acaso, simplesmente foi um erro, nada, tudo estava dentro do projeto, do propósito de Deus, porque há filhos que Deus coloca nesse mundo para Ele criar. Deus pode até dar a paz à mãe, mas ainda que o pai ou a mãe ele venha rejeitar um filho, Deus todavia não abandona os seus escolhidos. Deus todavia não abandona os seus filhos. Você está dentro do projeto de Deus e está vivendo esse projeto. Glória! O sonho de Sara era amamentar um filho, e Sara agora está dizendo a Abraão: olha que coisa, Deus é tão poderoso que fez uma mulher estéril como eu fazer amamentar um filho. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, e quando Deus ele muda o nosso nome, porque simplesmente quando Adão pecou, simplesmente ele perdeu esse poder de multiplicar. Adão, ele não multiplicava para a vida. Depois que ele saiu do Éden, ele multiplicava para a morte. A morte começou a fazer parte do ciclo da vida de Adão. E simplesmente quando Deus aparece para Abraão, ele faz essa promessa e diz: e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e na tua semente, no teu sêmen, serão bendita, abençoada todas as famílias da terra. Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Diga glória a Deus. Você nasceu com esse DNA, você nasceu com esse propósito de ser feliz na tua vida conjugal, na tua vida sentimental. Você nasceu com esse propósito de ser feliz na tua vida espiritual, de ser feliz na tua vida profissional, na tua vida financeira. Você nasceu com esse propósito e simplesmente ele está dentro do projeto de Deus para mim e para a tua vida. Diga glória a Deus. Está dentro do projeto de Deus. Mas amados, existem situações de que Deus ele tem que intervir. Deus ele precisa intervir na raça humana. Deus precisa intervir no propósito do qual a humanidade está trilhando a passos largos, porque a humanidade perdeu essa essência, perdeu esse relacionamento. A humanidade ela perdeu esse propósito de andar com Deus, e Deus diz: anda na minha presença e ser perfeitos. Tem muitas pessoas que são geradas de Deus, muitas pessoas que têm propósitos estabelecidos por Deus, muitas pessoas que têm chamada de Deus, muitas pessoas que têm até unção, mas ela não está andando mais na presença. E quando eu não estou andando na presença, eu posso até gerar, mas eu não gero para a vida, eu gero para a morte. Abraão simplesmente, ele trilhando aqueles 24 anos, foram 24 anos aonde Abraão entendeu que não era pelo propósito dele, não era pela vontade dele, e chegou uma hora que foi preciso Deus mudar a vida de Abraão, porque Abraão, quando as coisas pioraram, Abraão descia para o Egito. Quando as coisas pecavam, Abraão mentia. Quando as coisas vinham, Abraão fazia a vontade da esposa, a vontade de quem queria. Abraão sabia do propósito de Deus, mas Abraão não queria se sujeitar ao propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E Abraão sofreu 24 anos. 24 anos, amados. 24 anos de sofrimento, 24 anos de altos e baixos. Abraão, ele conquistou riquezas. Abraão, ele teve gado. Abraão, ele teve ovelha. Abraão, ele
se tornou um homem mais rico. Mas o principal sonho de Abraão ele não tinha, que era realizar o sonho da sua esposa de gerar filhos. E o poder de criar está nas mãos de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Às vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, do nosso modo, da nossa maneira. Podemos até fazer, mas não tem continuidade. Às vezes a pessoa ela tem a vida dela, quer viver da maneira dela, do jeito dela. Às vezes ela diz que serve a Deus, mas quer servir do jeito dela, da maneira que agrada a ela, não que agrada a Deus. E quando Deus me chama e te chama para nós andarmos com Ele, para a presença dEle, andar conosco, meu querido, não é para andar do nosso jeito, mas é da presença é da maneira do Deus Todo-Poderoso. Não é da maneira que eu quero, porque da maneira que eu quero só vai ter destruição e derrota. Veja quantas vezes você quis resolver a coisa da tua maneira. Veja quantas vezes você quis que as coisas se resolvessem da maneira que você viu, porque você viu aquele casamento de novela, aquela coisa, você diz, eu quero um homem assim, eu quero um casamento desse jeito. Você viu o casamento de uma outra pessoa dar certo, você pensa que é no seu. Não, para cada pessoa Deus tem um propósito estabelecido, e não veja por vista, porque às vezes muitos estão vivendo de aparência. Estão vivendo, estão gerando filhos, estão conquistando, mas de que adianta viver de aparência, viver uma vida destruída, viver uma vida de fracasso? Sabe por quê? Se não tiver o Criador, o que tem nas nossas mãos só tende a morrer. É por isso que a gente tenta do nosso modo, da nossa maneira, a gente tenta resolver, a gente tenta dar certo. Às vezes a gente diz, não, mas esse aqui vai dar certo, esse aqui é um gato, é lindo, meu Deus do céu, um Janiquinho, os olhos verdes, olha o corpo lindo, tem dinheiro, tem fama, tem isso, tem aquilo, aí a pessoa se mete. Só que ela compra gato por lebre. Você não vive por beleza, você não vive pelo que a pessoa tem. O que sustenta o que sustenta um casamento é o caráter. O que sustenta é o amor. E quando eu não conheço o amor, eu só vivo esse amor eros. Eu não vivo o amor, sabe, ágape. E quando eu aprendo a amar a Deus, eu aprendo a amar os homens, eu aprendo a amar o meu irmão, eu aprendo a amar a minha esposa, eu aprendo a amar os meus inimigos. Eu aprendo simplesmente a viver nesse mundo. E eu não vivo pelo que as pessoas acham, ou porque eu não vou por aquilo que elas pensam, mas eu vivo por aquilo que o meu Deus ele pensa, por aquilo que Deus tem estabelecido na minha vida. Hoje, meu querido, aqueles que andam em Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, não importa se a tua vida hoje você está passando por uma luta, não importa se você está passando por um quadro de enfermidade, não importa se o inimigo está te afrontando, você sabe que tem promessa, você sabe que Deus é contigo, e você sabe que essa tempestade vai passar, e que Deus já te deu a tua vitória. Diga amém, Jesus. Deus já te deu. Você não anda correndo atrás de bênção. Não, eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus está andando comigo. E se eu estou andando com Deus, já deu, foi? Não vai dar certo. Deus não está preparando bênção. Eu sempre digo isso. Não. Deus ele precisa que nós venhamos compreender o propósito dele, porque quantas são as vezes que a gente vive segundo o nosso propósito, a maneira que eu quero. Eu quero encontrar uma mulher que me entenda, eu quero encontrar um homem que me ame, eu quero me casar com uma pessoa rica. Se riqueza fosse mantimento para um casamento, Reginaldo Carvalho não teria separado. Esses atores de novela aí, não sei se é ele, Roberto Justo, não tinha separado. Hoje os casamentos não estariam sendo de fachada ou simplesmente por contrato.
Por quê? Porque querem viver a maneira dele. E não é. Aliança é relacionamento. Aliança é renúncia. Para mim andar aliançado com Deus, eu preciso morrer. Amém? Diga comigo, para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Diga glória a Deus. Então abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João. Acho que é esse mesmo, se não me falha a memória. Evangelho de João, capítulo de número 12. E veja só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12. Encontra aí na sua Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu estou encontrando aqui, dobrando a esquina, estacionei, encontrei. Evangelho de João, capítulo de número 12. No versículo de número 31 diz assim: E respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, de vocês. Agora é o juízo deste. Evangelho de João, capítulo de número 12, no versículo de número 24. Olha só o que diz aí. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá o que, amados? Mas se morrer, dá muitos. Deus, ele deu a semente para Abraão, sim ou não? Diga comigo, Isaac. Era a semente. Amém? Porque Deus, ele não pede semente de quem não tem, mas a quem Deus dá é para multiplicar. Então Deus agora querendo multiplicar, porque Abraão, ele tinha abençoado, Abraão, ele tinha realizado o sonho, Abraão, ele tinha gerado o sonho de gerar com a sua esposa, mas o propósito de Deus não era só Abraão gerar, mas era Abraão multiplicar, porque gerar, Abraão já tinha gerado com Agar, Abraão agora gerou com a sua esposa, Abraão gerou dentro do propósito de Deus. E quando eu gero dentro do propósito de Deus, quando eu me torno um com Deus, tudo que há na minha vida que é estéril, ele começa a gerar frutos, porque quando Deus, ele entra na minha vida, toda a esterilidade ela é tirada, porque nós não fomos gerados para sermos árvores infrutíferas, árvores que não geram fruto, pessoas amaldiçoadas, áreas da vida que não fluem, não. Deus me criou e te criou para que todas as áreas da nossa vida, tudo nos fosse bem. Diga amém, Jesus. Esse é o propósito de Deus. Aplauda o Deus Todo-Poderoso, porque ele é digno de honra e de glória. Esse foi o propósito do Eterno. Agora, claro, para mim gerar tem que ser em Deus. E quando eu gero em Deus, eu preciso fazer o que Deus me manda. E quando Deus, ele pede agora Isaac para Abraão, você pensa que foi fácil para Abraão? Deus chegar para Abraão e dizer assim: Abraão, eu quero que você me dê o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu ama. Foi difícil ou foi fácil? Não. Quantos creem que foi difícil? Levanta a mão. Quantos creem que foi fácil? Levanta a mão. Pastor, para mim foi fácil, pastor. Se torna difícil quando a gente não entende o propósito. Por isso que Abraão não falou para Sara, porque se Abraão tivesse falado para Sara, obrigado, Sara teria dito: não, pelo amor de Deus, não, você não vai oferecer, você está doido? Como é que Deus ele dá? Ele vai pedir? Como é que é isso? Não, Abraão, ele entendia o propósito de Deus, porque quando a gente anda com Deus, a gente entende qual é o propósito que ele tem na nossa vida. E quando nós entendemos o propósito que Deus ele tem na nossa vida, tudo entre eu
Quando Deus ele diz assim: Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho em holocausto em um dos montes que eu te mostrarei. Abraão disse: amanhã eu estou partindo, Deus. Nem falou para sua esposa Sara, porque o que Deus pede de mim, talvez Ele não peça do Adriano. O que Deus pede para mim, às vezes Deus não pede para o Jairo. Só o que Deus pede para mim eu não posso comparar e dizer assim: Deus, o Senhor pediu para mim dessa maneira e para o Marcos o Senhor está pedindo assim. Não. A quem muito é dado, muito é por, e a quem muito sacrifica, muito ama. Abraão, agora Deus pede disso. Aonde Deus? Deus diz: vai caminhar um caminho de 3 dias e você vai oferecer um monte que eu te mostrarei. Quando chega de frente do monte Moriá, eu disse: ali onde você vai sacrificar. E a certeza de Abraão era tamanha que Abraão chega para os seus criados, e eu quero que você veja comigo Gênesis capítulo de número 22. Olha só, já estou encerrando a mensagem, mas eu quero que você veja aí comigo no livro de Gênesis capítulo de número 22. Olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Livro de Gênesis capítulo de número 22, no versículo de número 4 diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu de longe o lugar, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornar. O que para muitos era sacrifício, para Abraão era uma adorar. São níveis. Quando eu alcanço um nível de relacionamento, um nível de intimidade, não é mais sacrifício. Você já viu aqueles casamentos? Aqui não tem esse tipo não, graças a Deus, de que quando está namorando, meu Deus do céu, não tem preço. Dava presente de todos os modos, presenteava, era viagem, era não sei o que, caixa de bombom, era uma série de coisas, e surpreendia, era surpresa, e botava cargo de som, loucura de amor, fazia uma série de coisas. Aí namorou, casou, conquistou, conseguiu o que queria. Hoje acabou relaxando quando a pessoa que ama, que outrora recebia todas essas homenagens, todos esses sacrifícios, tinha muitos e muitas que até diziam assim: ei, nem precisa não, tu é doido, por que tu faz isso querendo? Não tem aquelas mulheres: não precisava não, menino, isso é gasto, tu gastou demais, não precisava não. Mas ela dizendo: faz de novo, faz, porque mulher é assim. Você está oferecendo para ela, faz, não precisa não, não é para você, não tome. Às vezes tem aquelas pessoas que você está fazendo, não precisa não. Porque se tu fizer outra vez eu não recebo, e porque você está gastando, é por amor de você. Sabe, frescura. É a palavra certa, né? Fica com aquela frescurinha. Não é que nem aquela coisa. E quando tem uma briguinha e que vai ali, não, vem cá, amor, agarra, não, fica, não, me solta. Aí vai abraçando o braço, pensa que não está abraçando e está beijando. Sabe, é aquele empurrão falso, aquela coisa. E do mesmo jeito é com Deus, irmãos. Eu digo que creio, eu digo que acredito, mas às vezes o que Deus me pede eu não tenho coragem de dar para Ele. E o que é que o Senhor nos pede? Senão que nós venhamos sacrificar-nos diante dEle e entregarmos para Ele essa vida podre, esses pensamentos e filosofias, essas ideias, esse caráter miserável, esse egoísmo que predomina dentro do nosso coração, que só tem nos trazido perda, que só tem nos trazido prejuízo, que só tem nos levado para trás e não para frente, que só tem nos levado para o buraco e não para a presença. Coisas que têm nos distanciado, porque nós trazemos como pedestais. Joga tudo fora, coloca nas mãos de Deus, sacrifica esse teu Isaac, sacrifica essa tua vida, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem muito mais para me dar e para te dar. Diga amém, Jesus. Aplauda Deus Todo-Poderoso. E por isso que Jesus ali ele disse no Evangelho de João, ele disse: sem mim nada podeis. Abre comigo a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Abre aí comigo. Evangelho de João, capítulo de número 15. Oh glória. E olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada.
Evangelho de João, no capítulo de número 15. E olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. No versículo de número 4 diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar o quê? Não pode dar? Eu te pergunto, Deus ele tem promessa, ou Deus criou as árvores, todas elas para dar frutos, sim ou não? Todas as plantas que há na face da terra, elas geram frutos. Mas a planta ela só pode gerar fruto e se Deus mandar a chuva da terra, do céu. Quando Deus manda a chuva, você pode ver as plantas se alegram. Aquela terra que estava seca, árida, que parece que não tinha nada vivo, quando cai uma gota d'água do céu, no outro dia está brotando. Os matos estão brotando ali, sabe? Aqueles frutos estão brotando da terra, os galhos começam a dar novos brotos. E Jesus está dizendo: sem mim, nós que somos criaturas de Deus, amado, que fomos criados por Deus, que nós somos a revelação de Deus nessa terra. Você, eu, nós somos a maior surpresa de Deus aqui nessa terra. Diga glória a Deus. É por isso que desde que nós nascemos, o diabo faz de tudo para atrapalhar a minha, a tua vida, para destruir os meus e os teus sonhos, para nos impedir de nós descobrirmos que nós somos em Deus. Mas hoje você está descobrindo, hoje a palavra está te revelando. Você não foi gerado pela vontade do teu pai nem da tua mãe, não foi gerado por um aborto, mas você veio do coração de Deus para o útero da tua mãe. O útero da tua mãe, ela só foi um instrumento que Deus usou para te revelar nessa terra. E Deus, ele te tem como a maior surpresa nessa terra. Diga amém, Jesus. Oh, glória, aleluia. É por isso que o diabo trabalha tanto na tua vida. É por isso que o inimigo faz de tudo para te ver de cabeça baixa, para te ver triste. É por isso que o inimigo aguça os sentimentos, aguça o ego. É por isso que o inimigo, ele trabalha para gerar essa personalidade podre na nossa vida. E que tem muitos que usam como escudo. Quando a pessoa vai entrar na vida dele, na vida dela, querido, fala comigo, desabafa isso. Não. Minha vida, quem entrada sou eu, quem cuida sou eu, porque ela está vivendo dentro de um mundo que ela não quer que ninguém descubra quem é ela. Hoje nós olhamos para você, eu olho aqui, posso contemplar o rosto de muitos, vejo muitos lindos assim, os olhos meio averdeados, que nem assim do pastor aqui, entendeu? Os cabelos loiros, lisos, caindo por cima dos olhos. A gente olha assim, amados, a gente vê pessoas de semblante tão bonito, de semblante, sabe, tão receptivo. Mas será que você é a pessoa que você é entre quatro paredes? Será que você não está se escondendo dentro de um casulo? Será que nós não estamos vivendo de fachada? E como eu sempre digo, chega uma hora que não dá mais nem para esconder. Chega uma hora que o mundo começa a encher. E pessoas que estão ao nosso lado começam a sofrer também. Familiares, parentes, amigos, esposa, pai, filho, mãe. Começa a sofrer. Só que até parece que Deus não conhece. Até parece que Deus não sabe, né? Até parece que Deus, ele não te conhece na essência. Até parece que Deus se limita a essa capa que você usa, que nós usamos. Até parece que Deus, ele é aquele que simplesmente ele não conhece o que, enquanto ele está falando aqui através da minha boca, ele até parece que ele não sabe o que você está pensando aí. Até parece que ele não sabe que você está duvidando aí, que você está que nem Sara, que você está que nem Abraão, porque as pessoas te disseram que você não ia conseguir, que você não era nada, que você nunca ia dar volta por cima, e você está vivendo pelo que a boca do mundo diz, o que a boca do diabo diz, o que a boca das pessoas que te conhecem diz. Mas mais do que essas pessoas, que te conhece é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está
Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 5, diz assim: eu sou a videira e vós as varas, ou vós os sarmentos, como vem escrito aí na tua Bíblia. Quem está em mim e eu, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Enquanto Deus não mudou o nome de Abraão e de Sara, o maior sonho de Abraão não foi revelado. Enquanto Deus ele não mudou o nome de Abraão para mudar o rumo da vida dele, Abraão ele até gerava, mas fora do propósito de Deus. Mas dentro do propósito de Deus ele tinha a maior amargura, e a esposa tinha a maior decepção da vida, que era de ser estéril. Mas quando Deus entrou e que mudou o nome de ambos, que mudou o rumo de ambos, a vida de Abraão mudou. E quando Abraão ali no Monte Moriá ele vai sacrificar, que ele levanta o cutelo, que ele ergue a mão, brada-se um anjo e diz: eu quero que você veja, porque aqui eu vou encerrar a mensagem. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. E veja só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero até que toda a igreja já se coloque de pé no teu lugar, por favor. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. E veja só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No versículo de número 4 diz assim: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado nós tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs-lhes em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe façais, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se provê. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicar. Pela primeira vez o anjo aparece a Abraão e dizendo: e multiplicarei e te devolverei a bênção que foi dada simplesmente a Adão, porque quando Deus ele gerou Adão, e Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e dominai e enchei a terra. Dentre as bênçãos liberadas para a vida daqueles que andam na presença de Deus estava a multiplicação, e a multiplicação só vem quando eu aprendo a andar com Deus e conviver com Ele, e as coisas
me temes, porquanto tu fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente, ou seja, do sêmen de Abraão, da herança de Abraão, da possessão de Abraão, do que Deus tinha para liberar na vida de Abraão. Só veio depois que ele aprendeu a sacrificar. E essa tipologia de Abraão e o sacrifício do seu filho aponta para o verdadeiro sacrifício, que era Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque quando eu estou andando com Deus, eu morro. E no princípio criou Deus os céus e a... No livro de Provérbios, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, o escritor aos Provérbios, inspirado pelo Espírito, ele diz: e eu estava antes mesmo que os firmamentos fossem estabelecidos, antes mesmo de que houvesse vida sobre a terra. E ele começa dizendo, e quando aparece ali aquela voz falando: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te farei de ti uma grande nação. No capítulo de número 22, no versículo de número 17 diz: e eu jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei e de que multiplicarei. O que era aquilo? A forma teofânica, aquele pelo qual é criado todas as coisas, o verbo de Deus ali fazendo a promessa para a vida de Abraão, porque é através do verbo, é através de Jesus, é através daquele que João disse que sem ele nada do que se foi feito se fazia, é através da promessa do verbo que se fez carne, de Jesus, que todas as coisas elas são reconstruídas. A estéril se torna mãe de filho, o morto ressuscita, o paralítico anda, e o nome do Senhor é glorificado. Diga amém, Jesus. Aplauda Deus Todo-Poderoso. E através dele, e através de Jesus, é por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis. Ninguém pode multiplicar e nem criar se não for com Jesus. Mas eu quero que você abra comigo, e é o último versículo que nós vamos ler. Abre comigo a tua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1. E olha só o que diz aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Eu só posso ser abençoado nos lugares celestiais se eu estiver em Cristo. Como também nos elegeu em quem? Nele, isso, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em o que, amados? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Coloque a Bíblia sobre o teu assento, por favor. Coloque a Bíblia sobre o teu assento. E talvez agora está te caindo a ficha, o motivo de você não se sentir uma pessoa completa. Quando eu digo completa, não são de coisas externas, não são de bens, não são de heranças, de riquezas, não. Eu digo completa em si mesmo, em si mesma, completa dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Por quê? Porque falta a presença de Deus.
falta o amado, falta aquele pelo qual todas as coisas subsistem, todas as coisas são criadas. É por isso que quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo aquilo que foi destruído, ele começa a reconstruir, porque todas as coisas foram criadas e reconstruídas nele. Tudo só pode ser reconstruído nele, tudo aponta para ele, tudo exemplifica ele. Todo o Antigo Testamento exemplificava e apontava para o Salvador, para o Gamachia, para o Messias, para o Filho de Deus, e todas as coisas se completaram nele. É por isso que aonde ele chegava, o poder se manifestava, ele curava, ressuscitava, e ele contrariou até muitos estudiosos da época, dizendo: quem é esse homem? Não é profeta porque toca no esquife. Na verdade, a vida estava nele, ele era a vida. Por isso que aonde ele tocava gerava vida, e é o que você precisa para ser uma pessoa completa. É aquele que é a vida e que por ele são criadas todas as coisas. Você precisa deixar ele entrar na sua vida, e essa pessoa é Jesus Cristo. Você precisa deixar Jesus ele entrar na sua vida, para que ele venha reconstruir todas as coisas que te foram destruídas. Tudo dentro de você, quando Jesus entra, ele transforma tudo dentro da nossa vida. Por isso eu quero fazer um convite nesta noite. Se tem alguém aqui que entrou e que talvez a tua vida está um caos, talvez você não entendia o sentido, que as coisas não iam bem ou que não davam certo, hoje você está entendendo. O que te falta não é um psicólogo, o que te falta na riqueza, o que te falta na esposa, o que te falta é a presença de Deus na sua vida. O que te falta é Jesus entrar, porque quando ele entra, nós nos sentimos completos e completas, em nome de Jesus. Por isso eu quero te fazer um convite. Se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus e disse: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, pastor, eu estou entendendo a minha origem, eu nasci em Deus e eu só posso progredir em Deus, eu só posso evoluir em Deus, eu só posso ter uma vida abençoada em Deus, os meus sonhos só podem ser realizados em Deus, e é através de Jesus Cristo, aquele que foi enviado para nos resgatar, para nos restaurar e nos devolver a herança de filhos e filhas. Não é em Paulo, Expedito, Pedro, Madre, Paulina, não é em ninguém, não é em nenhuma divindade, é somente nele, no Filho de Deus, aquele que o Pai ele revelou ao mundo, e ele veio e se sujeitou. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele era o que? Resgatar os que foram destruídos. E Jesus morreu, e como primogênito de muitos, ele ressuscitou para me dar a entender, a mim e a você, de que para a minha vida e para a tua vida em Jesus tem jeito, em Jesus tem jeito. Por isso, se tem alguém aqui: pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus agora, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu descobri que o que eu preciso é de Jesus, o que eu preciso é que Jesus entre na minha vida. Você só precisa dar um sinal para ele. Se tem alguém aqui: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, então ergue tua mão direita para o alto, que eu quero